aposentadoria do servidor público é um assunto que gera muitas dúvidas até para os profissionais da área. Imagine então para o próprio servidor público. E é por esse motivo que eu resolvi gravar esse vídeo. Não vou conseguir esgotar todas as possibilidades dos servidores públicos, ainda mais se a gente for falar dos vários regimes próprios que nós temos no Brasil. Mas esse daqui vai dar uma noção para você, servidor, do que é necessário analisar para saber qual é a aposentadoria mais vantajosa. Eu sou Karine Sanches, advogada especialista em direito previdenciário, e no vídeo de hoje eu trouxe 3 possibilidades de aposentadoria, todas já com a reforma da Previdência. Então, essas 3 possibilidades estão previstas na Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi o que trouxe a reforma previdenciária. Então, existem regras anteriores. E mais, eu estou falando aqui exclusivamente da emenda, então isso vai se aplicar aos servidores públicos federais. Se você é servidor público estadual, se você é servidor público municipal, aí muda um pouquinho de figura, é necessário analisar qual regramento que você está vinculado, porque os próprios entes podem fazer a sua reforma previdenciária, eles puderam fazer a sua reforma previdenciária e puderam estabelecer algumas regras. Então, isto daqui é para os servidores públicos federais. Isso não quer dizer que no seu regime próprio é diferente. Não é isso. Pode até ser que seja igual, mas consulte um advogado especialista da sua confiança para poder saber direitinho qual é o regramento que vai aplicar no seu caso específico, tá bom? O que eu trouxe aqui? Eu trouxe 3 hipóteses de aposentadoria. Uma, regra geral. Outras 2, regras de transição. A regra de transição por pontos e a regra de transição do pedágio. Eu vou explicar, calma. Na regra geral, ela vem estipulando pra gente que o servidor, para poder se aposentar de forma voluntária, ou seja, quando ele quer se aposentar, ele precisa ter 62 anos de idade se for mulher, 65 anos de idade se for homem, tem que ter no mínimo 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos de efetivo exercício no cargo. Importantes considerações aqui. Quando eu falo tempo de contribuição, eu estou falando do tempo de contribuição geral. Então, se o servidor público quiser averbar o tempo que ele trabalhou na iniciativa privada, que ele pegou a CTC lá no INSS, vai entrar aqui, ó, nos 25 anos de tempo de contribuição. Aqui, ele precisa ter de efetivo exercício no serviço público. É neste que ele está vinculado hoje? Não necessariamente. Porque muitas vezes o servidor ele passa de concurso em concurso, às vezes ele está no concurso estadual, vai para o federal, está no municipal, vai para o federal, vice-versa. Então aqui ele exige 10 anos de efetivo exercício no serviço público como um todo. Mas ele precisa ter 5 anos de efetivo exercício no cargo. Qual cargo? Naquele que ele vai se aposentar. E aí, o que é efetivo exercício? Efetivo exercício, se a gente for falar do servidor federal, a Lei 812/90 vai dizer pra gente o que é considerado efetivo exercício. Então, férias, se o servidor tiver de licença porque casou, tiver de licença porque alguém próximo da família faleceu, dentre tantas outras possibilidades de ausências no serviço que são consideradas como efetivo exercício no serviço público, são computadas aqui, tá bom? Aqui e aqui. Agora, se ele tiver alguma falta injustificada, por exemplo, ou uma falta até justificada, isso significa que aquele dia não foi de efetivo exercício. Então, precisa analisar direitinho o que é efetivo exercício para poder considerar aqui, ok? Essa é a regra geral. O que significa isso? O servidor entrou antes ou depois da emenda 103/19, de 13 de novembro de 2019, tanto faz. Essa regra aqui pode ser aplicada para ele. Agora, essas outras 2 regras que eu vou contar, elas só podem ser aplicadas para o servidor que entrou antes. Ele tem posse e exercício em data anterior à publicação da emenda 103.
Se ele entrou depois, não adianta, isso daqui não vai aplicar para ele, tá bem? Então, o servidor entrou antes, só que quando foi publicada a emenda 103, ele ainda não tinha direito a se aposentar, ele não tinha o que a gente chama de direito adquirido. Então, aquelas regras antigas que vinham antes da emenda 103 não podiam se aplicar a ele. Onde ele vai se enquadrar? Ele vai poder se enquadrar nas regras de transição. Ah, Karine, para ele é mais vantajoso a regra geral. Tudo bem, ele pode usar a regra geral também. É aí que o planejamento entra, planejamento previdenciário, que é nesse momento que o servidor vai conseguir saber qual regra ele pode usar, mas também qual regra é mais vantajosa para ele, tá? Na regra de transição por pontos, exige que a mulher tenha 56 anos de idade e o homem 61. Atenção aqui na idade que eu vou explicar. Além disso, 20 anos de efetivo exercício no serviço público. Veja, entre a regra de transição e a regra geral, aqui aumentou, mais anos de efetivo exercício no serviço público. E os mesmos 5 anos de efetivo exercício no cargo. Como eu disse, ela é uma regra de transição por pontos, então o servidor tem que ter uma pontuação. A pontuação é essa: a soma da idade com o tempo de contribuição. Essa pontuação funciona da seguinte maneira: 86 pontos no caso de mulher, 96 pontos no caso de homem. Como que eu vou saber isso? A mulher que tem 50 anos de idade. Se ela tiver 30 anos de tempo de contribuição, ela tem na somatória 80 pontos. Ela não atinge a pontuação mínima exigida aqui, que é de 86 pontos. Então, vamos supor que a mulher, ela tem aqui 56 anos de idade. E ela tem os 30 anos de tempo de contribuição. 56 mais 30 vão dar 86 pontos. Então, aqui ela atinge a pontuação mínima necessária. Então, nestes moldes, se fosse até dezembro de 2019, ela tivesse 56 anos de idade, tiver 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos de efetivo exercício no cargo e 30 anos de tempo de contribuição, significa que ela consegue se aposentar pela regra de transição de pontos, porque ela atingiu a pontuação mínima. O que eu falei para se atentar aqui? Duas coisas. Primeiro, a idade, a partir de 2022, vai para 57 mulher, 62 homem. Então, aqui que está 56 vai para 57, aqui que está 61 vai para 62. A partir de quando? Janeiro de 2022, ok? Ano que vem. No caso da somatória, aqui, a partir de janeiro de 2020, foi aumentando um ponto. Então, em 2020, já não exigia mais 86 pontos da mulher, exigia 87. Não exigia mais 96 pontos do homem, exigia 97. Ai, Karine, mas agora a gente está em 2021, né? Então, como que funciona em 2021? 88 pontos para a mulher, 98 pontos para o homem. E assim por diante. Até quando? Até chegar no limite de 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Vai se aumentando um ponto a cada ano. Certo? O que é importante a gente observar aqui? Aqui, ele não está exigindo um tempo de contribuição específico. Está exigindo aqui o tempo de efetivo exercício no serviço público, mas não um tempo de contribuição. Só que isso, ele vai acabar sendo tirado aqui na pontuação. Então, o tempo de contribuição, ele vai entrar na pontuação e daqui a pouquinho eu vou explicar sobre como a gente calcula o valor da aposentadoria e você, servidor, vai perceber a importância do tempo de contribuição no cálculo. Já eu explico. Aqui, na última regra, a regra de transição por pedágio. O que significa pedágio? Isso gera muita dúvida. Pedágio significa você pagar o tempo que falta para se aposentar. Como que funciona isso? O pagar não é você pagar em dinheiro, não. Você vai pagar em dinheiro, obviamente, porque você vai contribuir. Mas, na verdade, você precisa efetivamente trabalhar.
Veja bem, na regra de transição do pedágio, a mulher precisa ter 57 anos e o homem precisa ter 60. Precisa comprovar 30 anos de tempo de contribuição se for mulher e 35 se for homem. 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos de efetivo exercício no cargo que se der a aposentadoria. E o pedágio de 100% do tempo que faltava na data que foi publicada a emenda para atingir o requisito tempo de contribuição. Então, se o servidor tinha 33 anos de tempo de contribuição em novembro de 2019, significa que faltava 2 anos para ele atingir os 35, certo? Então, ele vai ter que cumprir os 2 anos e atingir o 35, certo? Mais o tempo que falta, que era quanto? 2 anos. Então, ele vai ter que cumprir mais 2 anos. Então, neste exemplo específico, o servidor precisaria ter 37 anos de tempo de contribuição, certo? Se fosse mulher e ela tivesse 29 anos, por exemplo, faltaria 1 ano. Então, a mulher que em novembro de 2019 tinha 29 anos de tempo de contribuição, faltaria para 30 anos 1 ano. Então, ela vai cumprir esse 1 ano, vai atingir os 30 anos de tempo de contribuição, mais esse 1 ano que faltava na data da publicação. Então, neste caso, ela teria que ter 31 anos. Para aqueles servidores que estavam bem pertinho, sabe, com a cara no gol, quando foi publicada a emenda, vale a pena essa regra de pedágio. Mas aqueles servidores que faltavam muito tempo ainda, né, o servidor que entrou no serviço público em 2015 e ainda para ele faltava, vamos lá, um exemplo, 30 anos de tempo de contribuição, para ele fica inviável essa regra, porque se ele for pagar um pedágio de mais 30 anos, ele precisaria ter 60 anos de tempo de contribuição. Então, essa regra, ela vai beneficiar aqueles que estavam bem pertinho mesmo de se aposentar, tá bom? O que muda? Que é o mais importante. Vai mudar aqui pra gente a forma de calcular o valor do benefício. Vamos separar aqui. Servidor público que entrou até 31 de dezembro de 2003. Se você é o servidor que entrou até essa data, você sabe que é privilegiado. Por quê? Tem direito a 2 coisinhas, são 2 palavrinhas que eu gosto bastante: integralidade e paridade. Que é isso? Integralidade é você ter direito à totalidade dos seus vencimentos da ativa quando você passa para a inatividade. Como que eu calculo isso? É o mais simples de todos. Pego o demonstrativo de pagamento, o olerite, olhei ali todas as verbas que não são eventuais, né? Todas aquelas verbas habituais. Vou olhar aquele valor, este vai ser o valor da aposentadoria. Ele não tem um cálculo assim, propriamente dito. Eu vou copiar esse valor ali e esse vai ser o valor da sua aposentadoria. E a paridade é você estar em situação de igualdade, quando você estiver na inativa, aposentado, com aqueles que ainda estão ativos. Então, aquele servidor tem um aumento na data X de tantos por cento, quem está na inativa vai ter também na data X tantos por cento. Então, ele vai estar em situação de igualdade com o servidor que está na ativa. Então, ingressou no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003 e utilizou qualquer uma dessas regras: valor do benefício, totalidade da remuneração, reajuste do benefício em situação de paridade, de igualdade com quem está na ativa. Mais simples de tudo. O problema começa com o servidor que ingressou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004. Este servidor não está abarcado por integralidade nem paridade, e aí o cálculo do benefício dele vai ser feito de acordo com a lei. O que muda aqui pra gente? Neste daqui, a regra geral, e na regra de transição por pontos, estes servidores entrarão na regra de cálculo, vamos chamar aqui só para ficar mais fácil, na regra de cálculo de 60%. E este daqui, o servidor que tiver direito à regra de transição do pedágio, vai entrar na regra dos 100%. Não entendi nada, Tari? E eu explico. Aqui,
Vamos supor que o servidor ele tenha todos esses requisitos aqui. 25 anos de tempo de contribuição. O que a lei diz? A lei diz que a gente vai calcular a média aritmética simples de todos os salários de contribuição de julho de 94 até a data da aposentadoria, ou se a primeira contribuição for depois de julho de 94, da primeira contribuição. Então, todo o período contributivo vai entrar. Teve mês que o servidor ficou sem emprego e a contribuição dele foi 0, aquele mês vai entrar 0. Somei tudo isso. O que eu vou fazer? Vou apurar a quantidade de meses que deu e vou dividir pela quantidade de meses. Eu achei ali um valor. Vamos chamar esse valor aqui de X, só para ficar fácil. Aí eu vou ver a quantidade de tempo de contribuição que este servidor tem. Se ele tiver 25 anos de tempo de contribuição, ele vai ter 20 anos mais 5 anos. Por 20 anos de tempo de contribuição, ele tem direito a 60% do valor de X que a gente achou aqui, da média aritmética. E ele tem direito a 2% a cada ano que ultrapassar os 20 anos. Por isso que eu deixei separadinho aqui. Se a gente fizer 5 anos vezes 2%, eu tenho 10%. Mais os 60% que ele já tem. Então, este servidor, ele vai ter direito a 70% do valor de X. Veja bem, o servidor que tem direito à integralidade, se ele teve mês que ele não recebeu nada, se ele teve mês que ele ficou sem trabalhar, isso não vai importar, porque eu vou olhar o último salário dele. Então, se ele tem 25 anos, se ele tem 30 anos, se ele tem 35 anos de tempo de contribuição, isso não importa. Agora, o servidor que for entrar nessa regrinha de cálculo vai importar muito, porque cada ano que ele não tiver, vai atrapalhar ele nisso daqui. Karine, como ele faz para ter 100% do valor de X aqui, que a gente chamou de X? Ele tem que ter, gente, nada mais, nada menos que 40 anos de tempo de contribuição. Muda no caso de homem e no caso de mulher? Não, é a mesma coisa para os dois. Então, seja homem, seja mulher, é a mesma regrinha de cálculo que a gente usa. Aqui, nessa regrinha, é a mesma coisa. Não muda a nossa regrinha de cálculo. Mesmo cálculo que a gente faz aqui. A única diferença que pode ter é na condição de tempo de contribuição. Quanto maior o tempo de contribuição do servidor, mais vai ser o valor do benefício de aposentadoria, ok? Na última regrinha, que é essa regrinha aqui de 100%, vai mudar que o servidor ele vai ter direito a 100% de X. Então, eu vou fazer só aquela primeira partezinha do cálculo. Então, eu vou somar todos os salários de contribuição, tudo que ele contribuiu de julho de 94 até a aposentadoria, ou se ele pagou a primeira contribuição depois, dessa data da primeira contribuição até a aposentadoria, eu achei o valor dessa soma. Vou apurar a quantidade de meses, vou dividir o valor da soma pela quantidade de meses e ele vai ter direito a 100% desse valor. Eu não vou pegar aqui, ó. Ele vai ter direito a 100% desse valor. Só que ele tem que preencher essas regrinhas aqui. Então, o que isso influencia na vida do servidor? Vou dar um exemplo para vocês prático. Vamos ver se consegue aclarar um pouquinho mais. Vamos supor que o servidor, ele entrou no serviço público, homem, tá? Ele entrou no serviço público para facilitar em fevereiro de 2004. Então, a gente já sabe que ele não tem direito à integralidade. Tadinho, entrou 2 meses depois. Então, ele entrou no serviço público em fevereiro de 2004. Significa que ele tem hoje 17 anos de serviço público, certo? E vamos supor que ele nasceu em, vou colocar fevereiro para facilitar, 1956. Significa que hoje ele tem 65 anos de idade, ok? Veja,
ele tem 65 anos de idade, então ele se enquadra nessa regra geral, ele se enquadra nessa regra aqui na idade e ele se enquadra na regra de transição por pontos que eu acabei de apagar. Vamos supor também que esse servidor ele tenha 20 anos de contribuição lá no INSS e ele quer averbar esse tempo aqui no tempo dele do Estado, da União, que é um servidor federal. Então, se ele tem 17 aqui mais 20 anos, ele teria aqui no total 37 anos de tempo de contribuição. Aqui exige que ele tenha 25 anos, ok, enquadrou. Aqui exige que ele tenha 35 anos, ok, enquadrou. Na regrinha que eu apaguei, não tem uma contribuição mínima, mas ele tem que ter a pontuação mínima, certo? Que a pontuação mínima agora em 2021 é a pontuação de 97 pontos. Perdão, 98 pontos, né? O que ele pode fazer nessa situação específica desse servidor? Veja, idade ele tem, tempo de contribuição ele tem, tempo no serviço público, ele tem 17 anos, ele se enquadra aqui, não se enquadra aqui ainda e não se enquadra na regrinha que eu apaguei. 5 anos no cargo ele tem, então ele se enquadra nessa, se enquadra na que eu apaguei e se enquadra nessa. Hoje, ele pode se aposentar em qual regra? Nessa regra. Hoje ele consegue se aposentar nessa regra. Com 37 anos de tempo de contribuição, ele teria direito a 20 anos, ele tem 60%, mas se a gente fizer o que vai sobrar aqui, que são 17 anos vezes 2%, ele tem mais 34%. Então, ele tem aqui no total 94% do valor de X que a gente achou. Então, ele tem 94% da aposentadoria, garantido se ele for se aposentar hoje nessa regrinha. Ah, Karine, tem uma regrinha melhor para ele? Bom, hoje não. Hoje ele vai se enquadrar nessa daqui, ok? Mas em 2024, ele vai ter 20 anos de efetivo exercício. Então, ele vai conseguir entrar nessa regrinha aqui. E os outros anos, ele já vai conseguir ter cumprido, porque ele já cumpriu, na verdade. E a vantagem dessa regrinha aqui é que é 100% do salário de benefício. Então, quer dizer que daqui a 3 anos, ele tem 100% de X. Quer ver uma diferença disso na prática? Se ele fosse ter direito a R$10.000 de aposentadoria, se a gente fizer 10 mil vezes 60%, o valor do benefício dele seria de R$6.000. Se eu fizer 10 mil vezes 94%, que seria o valor que ele teria direito hoje, ele teria direito a R$9.400. Esse aqui é um cálculo bem assim, só para ficar fácil da gente calcular, tá? Porque a gente sabe que não consegue ser esse valor aqui, né? Raramente. Mas ele teria direito a R$9.400, mas ele quer os 10 mil. É uma diferença de R$600, mas ele quer os 10 mil. Como ele faz para chegar nos 10 mil? Ele vai ter que trabalhar pelo menos mais 3 anos. Então, ele vai daqui 3 anos se enquadrar nessa regrinha de transição de pedágio e vai se enquadrar na regrinha geral. Qualquer uma das duas. O que pode ser feito para ele hoje, se ele não quer se aposentar? Se você, servidor, não quer se aposentar, fazer o pedido do abono de permanência, porque tem direito a uma regra e o servidor não quer. Então, pode fazer o pedido de abono de permanência, que é receber a restituição do valor pago à Previdência Social. Restituir o valor da sua contribuição de volta no salário, ok? O que vai influenciar aqui para ele, quando ele for se aposentar lá no futuro entre uma regra e outra, não vai ser nada, né? Ele vai poder tanto nessa quanto nessa, as duas regras vão permitir que ele se aposente. Mas o que é importante ver? Se o servidor, você servidor, ainda não averbou o seu tempo de contribuição do INSS, ou se averbou e ele não gerou nenhum benefício para você, a
aqui exige só 25 anos de tempo de contribuição. Então não teria necessidade de averbar aqui, ó, todos os 20 anos do INSS. Pode averbar menos. E se depois, lá fora, o servidor for analisar se tem a possibilidade de fazer um pedido de uma outra aposentadoria no regime geral, é com esse tempo que deixou de averbar, que para ele não teve reflexo nenhum, para poder fazer o pedido da aposentadoria. Só que, a aposentadoria no regime geral, só que isso só vai influenciar para ele se não tiver nenhum reflexo negativo na aposentadoria do serviço público. Onde vai ter esse reflexo? No valor. E para saber isso, só tem uma maneira, é calculando, é fazendo o planejamento, vendo todas as possibilidades, vendo o valor de aposentadoria de cada possibilidade. Então, servidor, hoje não tem jeito. É importante, mesmo que você esteja longe de se aposentar, antes de fazer qualquer averbação no serviço público, de tempo da iniciativa privada, ou qualquer planejamento que você vai fazer na sua vida, em relação à sua vida previdenciária, consulte um advogado especialista, faça planejamento. Hoje o planejamento previdenciário não é mais luxo, hoje o planejamento previdenciário ele é uma necessidade. E se você ficou com alguma dúvida ainda, eu sei que é bastante informação, mas eu espero ter conseguido aclarar um pouco, mas se você ficou com alguma dúvida, consulte um advogado especialista da sua confiança, mostre a sua situação, o seu caso concreto, para que ele possa explicar direitinho o que pode ser feito para você. Se você gostou desse vídeo, achou o conteúdo útil, clica aqui em gostei. Conhece algum servidor? Manda esse vídeo para ele. Coloca aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante, esse canal foi feito para você e ter a sua opinião é fundamental para que esse canal siga adiante. Muito obrigada. Você não está inscrito no canal ainda? Aproveita, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, pessoal.